Então vamos lá. Eu não sei se vocês viram, eu coloquei lá toda a nossa programação e alguns avisos necessários no nosso grupo de WhatsApp. Quem não viu, depois dá uma olhadinha lá, tá joia? Eu organizei lá tudo que nós vamos ver na aula de hoje, nas próximas aulas, para vocês terem uma visão assim mais organizada e ordenada da história da filosofia, né? Da história do pensamento. Porque o critério que nós escolhemos para fazer que o nosso curso de filosofia / sociologia foi o critério histórico, né? Nós estamos, dentro da medida do possível, seguindo a história do pensamento ocidental, né? Então nós estamos trafegando lá desde a Antiguidade Grega, passando pela Idade Média e Renascimento, até chegarmos aos dias de hoje. E nesse exato momento nós nos encontramos na modernidade, né? Período histórico, antropocêntrico, onde o homem está no centro de tudo, e onde nós já estamos debatendo e trabalhando há algum tempo, né? E vamos trabalhar ainda por algumas aulas, né? Na nossa organização, que eu deixei claro lá no nosso WhatsApp, está muito evidente que nós vamos ter aulas, né, sobre uma corrente filosófica a partir de hoje, né, e até o final do mês, né? O que nós vamos estudar hoje? Hoje nós vamos analisar uma corrente filosófica, talvez a corrente filosófica mais influente, mais famosa da modernidade, que foi o iluminismo. Iluminismo. Então, na aula de hoje, nós vamos fazer uma introdução ao iluminismo, para que nas próximas aulas, né, nós possamos estudar alguns filósofos iluministas que nós ainda não estudamos, né? Porque o que acontece? São vários os filósofos iluministas, né? Vale a pena aqui lembrar que o iluminismo ele teve o seu auge, seu apogeu, e sua hegemonia por todo o pensamento filosófico da Europa, ali por volta do século XVIII. Então, durante todo o século XVIII, a corrente filosófica que dominou a modernidade foi o iluminismo. E as outras correntes filosóficas que vão surgir depois do iluminismo só surgem por influência do iluminismo. Então, não tem como escapar do iluminismo. Dos diversos filósofos iluministas, né, dos muitos filósofos iluministas, nós aqui vamos estudar, né, apenas alguns deles. E desses alguns, né, se destacam 7. Então, olha só. São 7, não, 6, desculpa. São 6 os grandes filósofos iluministas. Os filósofos iluministas que geralmente são cobrados numa prova de Enem. Quais são esses 6 pensadores? 2 desses 6 nós já estudamos, tá? São eles, Locke e Rousseau. Ó, Locke e Rousseau são filósofos contratualistas que também eram iluministas. Então, vocês vão perceber na aula de hoje alguns traços que vocês viram nesses grandes pensadores. Então, Locke e Rousseau eram iluministas. E, além desses, outros 4 também se destacam, que nós vamos ver alguns deles. São eles, o filósofo Diderot, D-I-D-E-R-O-T, Diderot, Voltaire, Montesquieu e Kant. Então, a nossa lista de filósofos iluministas é uma lista com 6 grandes pensadores, né? Infelizmente, não vai dar tempo da gente ver o pensamento de Diderot, né? Porque o Diderot também não é muito cobrado no Enem. Aliás, se cair alguma coisa sobre Diderot, vai cair alguma questão relacionando com outro filósofo, tá? Vai cair uma questão geral sobre o iluminismo. Podem ficar tranquilos. Agora, os outros filósofos, nós tivemos e temos que estudá-los, né, de maneira individual, porque os conceitos que eles criaram são conceitos muito mais importantes. Então, repetindo a lista dos grandes iluministas: Locke, Rousseau, Diderot, Voltaire, Montesquieu e Kant. Esses são 6 grandes filósofos iluministas. Cara, bateu o olho numa questão, e a questão tem um texto de um desses 6, já tem que ficar ligado que a característica desse filósofo tem a ver com as características que vamos trabalhar na aula de hoje, tá? Então, hoje nós vamos ver, vamos fazer a introdução ao iluminismo, né? Vamos ver a base do pensamento iluminista. Aula que vem, nós vamos dar uma aula sobre Voltaire e Montesquieu, uma aula só, nós vamos trabalhar os 2 autores, e aí nas 2 próximas aulas, nas 2 últimas aulas do mês, nós vamos estudar Kant, né? Kant precisa de mais tempo, porque Kant é o maior iluminista que já existiu. É o filósofo que mais influenciou
as outras correntes filosóficas que seriam construídas do que em relação aos outros filósofos iluministas. Ele foi o que mais influenciou. Então, e também cai mais no Enem, né? Se vocês buscarem nas provas do Enem, vocês vão ver que Kant caiu algumas vezes. E para o nosso azar ou sorte, Kant é o filósofo mais difícil de todos os iluministas. Tá? Para a tranquilidade de todos vocês, a aula de hoje é muito tranquila, é uma aula apenas de memorização, de entendimento sobre o que é o iluminismo, e obviamente hoje nós não vamos esbarrar em tantas questões filosóficas. A gente vai trabalhar mais questões de contexto histórico, para tentar aqui deixar muito claro na memória de vocês no que consiste o iluminismo. Então, qual é o aviso que é necessário ser dado antes da aula? O que vocês vão aprender na aula de hoje serve também para resolver questões de história. Além de filosofia, também serve para resolver questões de história, tá? Então, fiquem tranquilos, tá? Fiquem tranquilos, que a aula de hoje é muito fácil, tá? Só para vocês terem uma ideia, na aula da manhã não teve nenhuma pergunta, né? Mas se vocês tiverem dúvida ou alguma curiosidade, por favor, perguntem. Por favor, perguntem, tá? Às vezes o aluno entende aquilo que o professor fala e às vezes ele tem um desejo, uma vontade de se aprofundar mais no conteúdo e ele se recusa a perguntar. Pergunte, que isso auxilia a nossa aula, tá joia? Então vamos ao iluminismo. Vamos fazer aqui uma introdução ao iluminismo. Utilizem a aula de hoje para complementar aquilo que vocês já aprenderam na aula de história. Vocês já aprenderam iluminismo na aula de história? Por favor, respondem aí para mim no bate-papo. Vocês já viram alguma coisa de iluminismo na aula de história? Sim? Ah, beleza. Obrigado, Milene. Então vai ser show de bola. Vocês vão ver aqui os fundamentos filosóficos do iluminismo, que vão complementar os fundamentos históricos do iluminismo que já foi passado pelo professor para vocês. Tá? Então usem a aula de hoje para complementar a aula do professor de história. Vocês vão ter uma visão mais ampla, né, do que foi o iluminismo. A primeira questão do iluminismo é a seguinte: o iluminismo ele foi uma filosofia hegemônica na modernidade durante o século XVIII. Então, durante todo o século XVIII, o que reinou foi o iluminismo. Tá? O racionalismo já estava em decadência, o empirismo já estava em decadência, e o iluminismo passou a ser a corrente filosófica da moda, né? A corrente filosófica que foi popularizada durante um século. E essa popularização do iluminismo existe até hoje. Até hoje nós temos resquícios do pensamento do iluminismo, assim como as outras correntes também, né? Temos hoje ainda influência do racionalismo, do empirismo, das correntes gregas medievais, mas o iluminismo ele nos influenciou bastante, talvez até mais do que as outras correntes, tá? Então esse é o primeiro ponto. O iluminismo ele reinou durante o século XVIII. Segundo ponto, por que que o iluminismo tem esse nome? Né? Por que essa corrente filosófica é chamada de iluminismo? Por um motivo muito simples, né? Quando eu falo a palavra iluminismo, a gente lembra logo do verbo, do ato de iluminar, de luz. Não é à toa que o século XVIII é chamado também de século das luzes, né? Então, qual é a analogia simbólica que os grandes filósofos desse século quiseram tratar ao chamar a própria corrente filosófica de iluminismo, né? Qual é o efeito simbólico da luz? O que acontece? A luz é aquilo que deixa claro alguma coisa que não estava clara, né? Por exemplo, quando nós caminhamos no escuro, né, num terreno bem escuro, num breu total, a primeira sensação que nós temos é uma sensação de medo e de insegurança, não é isso? A primeira coisa que a gente faz quando a gente está andando no escuro é andar mais devagar, para não pisar em falso, e esticar os nossos braços, para tentar, com o tato, fazer o trabalho que a nossa visão não consegue fazer pelo fato de estar tudo escuro. Então, há um certo medo e há um certo temor quando estamos na escuridão. E o que a gente acaba fazendo na escuridão para ocupar o espaço deixado pela falta de visão? Nós começamos a imaginar as coisas, não é assim? Está lá na escuridão, a gente começa a criar imagens na nossa cabeça, imaginando o que poderia estar ali. Entende? Então, o medo vem daí. Porque a sua imaginação começa a fabricar imagens,
e a construir hipóteses que você não tem nenhum tipo de verificação se são verdadeiras ou não, mas você começa a constituir hipóteses imaginativas sobre o que pode estar ali naquele reino de escuridão. Né? Quando a gente acorda de noite, está tudo escuro, a gente quer ir no banheiro, a gente vai tateando as coisas, né? A gente vai imaginando mais ou menos a posição que a cadeira está e tudo mais. Você não tem tanta certeza se a cadeira está ali. Se tivesse certeza, você não precisaria imaginar. Você já desviaria dela direto. Mas você não tem muita certeza, então você imagina. E vai tateando com a mão para confirmar aquilo que você imagina. Não é assim? Quando você está andando num campo vasto, né? Você vai lá viaja para a roça, aí dá um passeio pelo campo, aí de repente, puf, acaba toda a luz. Cara, você aumenta o medo, que ali já é uma região que você não conhece. Então você começa a criar imagens para melhor se proteger naquele caminhar. É assim que as coisas acontecem. Então a escuridão é o reino da falta de clareza, da falta de visão. É o reino da imaginação. Olha só que doideira. Então a imaginação ela vai criando coisas. Criando coisas. Ao contrário de quando a gente caminha num lugar que tem luz. Ó, quando tem luz, cara, sei lá, você tá num campo lá na roça, caminhando, e tem a luz do sol para iluminar tudo, você fala, porra, tô de boa. Você tem mais segurança no caminhar, porque você está enxergando as coisas. Você está percebendo as coisas. Tudo está mais claro. Tudo está mais claro. Então, essa simbologia de luz e escuridão, de luz e trevas, é uma simbologia que a gente pode trazer para a filosofia em relação à questão do conhecimento. Quando a gente conhece alguma coisa, é como se aquela coisa estivesse clara para nós. Como se alguma luz iluminasse aquele objeto e você percebesse ele como ele é. Agora, quando você está na escuridão, você não tem o conhecimento da coisa. Você só imagina uma possível coisa que esteja ali. Mas, cara, conhecimento mesmo você não tem. Então, uma primeira analogia que a gente pode fazer é essa. Está claro, está iluminado aquilo que pode ser conhecido. E está obscuro, está dentro das trevas, aquilo que nós só podemos imaginar. Percebe a questão? Então, o que isso tem a ver com a aula de hoje? Tudo. Tudo. O que os filósofos iluministas vão fazer? Eles vão perceber o seguinte: é a razão humana, é a inteligência humana, o grande farol que ilumina a realidade. A razão humana é o grande sol, é a grande luz que ilumina a realidade. Aquilo que a minha razão não pode iluminar, eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. No entanto, tudo aquilo que eu imagino, tudo aquilo que eu tento perceber na escuridão, eu não posso dizer que eu tenho certeza. Vocês estão compreendendo? Então, quem são os filósofos iluministas? O que é o iluminismo? O iluminismo é uma corrente filosófica que aposta na razão como a grande luz que ilumina a realidade. Como a grande luz que traz conhecimento ao homem. Estão percebendo a questão? Então, a primeira característica do iluminismo é essa. A razão humana é o que vai dar fundamento ao conhecimento. Então, os iluministas são reconhecidos por terem uma confiança na razão humana. Terem uma confiança na razão humana. Percebe a questão? Olha, o John Locke, por exemplo, vocês viram que ele é um empirista. E agora eu estou falando que ele é iluminista e o iluminismo confia na razão humana. Olha, a gente tem que lembrar que o John Locke, mesmo como empirista, não joga a razão no lixo. Muito pelo contrário, ele diz que a razão tem uma função preponderante de organizar as sensações. Aliás, presta atenção, quando eu defino o iluminismo como uma corrente filosófica que tem confiança plena na razão humana para iluminar a realidade, sejamos muito honestos. Essa definição se parece muito com a definição do racionalismo. Estão lembrados? No entanto, só se parece. Existem diferenças fundamentais entre as duas correntes. Fundamentais. Então, olha só, vamos lá, vamos por partes para ninguém ficar perdido. Primeira coisa,
O iluminismo é uma corrente filosófica que tem total confiança na razão humana para iluminar a realidade, para construir o conhecimento. Esse é o primeiro ponto. Professor, mas essa definição se parece muito com a definição de racionalismo. O racionalismo era uma corrente filosófica também, que dizia que a razão humana era a única e exclusiva fonte do conhecimento. Bem parecido. Então, qual a diferença entre uma coisa e outra? A diferença está na questão do limite da razão. Prestar muita atenção aqui agora. Presta atenção. O racionalismo lá de René Descartes, o racionalismo, afirmava que a razão era ilimitada, sem limites. A razão humana lá de René Descartes, segundo René Descartes, ela podia deduzir ilimitadas coisas a partir das ideias inatas. Então, lá para René Descartes, a nossa razão já nascia com algumas ideias básicas, lembram disso? Que são as ideias inatas, e dessas ideias inatas eu poderia deduzir muitas coisas, infinitas coisas. A minha razão, portanto, era ilimitada. Ilimitada. Inclusive, a minha razão poderia deduzir coisas que eu nem teria experiência com 5 sentidos. Porque, segundo o racionalismo de René Descartes, não sei se vocês lembram, os nossos 5 sentidos nos enganam. Estão lembrados? E o iluminismo? E o iluminismo? Ó, o iluminismo é diferente, cara. O iluminismo vai dizer o seguinte, olha, o único farol que nós temos para iluminar a realidade é a razão. Só que tem um detalhe. Nós, iluministas, percebemos que a nossa razão não é ilimitada, como dizia o racionalismo cartesiano. A nossa razão é limitada. A nossa razão tem limites. O Locke, o Rousseau, o Diderot, o Voltaire, o Montesquieu, o Kant vão dizer isso, olha, a nossa razão tem limites. É necessário compreender os limites da razão para melhor utilizá-la. Porque se você acreditar que a razão é ilimitada, como dizia René Descartes, você pode cair na imaginação e achando que está usando a razão. Você pode cair na loucura da imaginação e formular hipóteses que estão muito distantes da realidade e nem se dá conta disso. Então, para não termos o perigo de cair na imaginação ao usar a razão, é necessário compreender os limites da própria razão. Vocês estão entendendo isso aí? Então, olha só. É necessário vocês memorizarem essa informação. A razão para o iluminismo é limitada. Limitada. E pior, para eu melhor usar a razão, sem o perigo de cair na imaginação, já que a minha imaginação é muito solta e formula hipóteses à torta e à direito, sem eu ter certeza daquilo, para eu não correr esse risco, é necessário também eu compreender os limites da razão. Vocês estão entendendo? Então, olha só, primeiro, o iluminismo é um movimento filosófico, uma corrente filosófica, que tem plena confiança na razão, que, por sua vez, ilumina a realidade e nos traz o conhecimento. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, para o iluminismo, mesmo que a razão seja poderosa, a razão é limitada. Limitada. E eu tenho que conhecer os limites da minha razão. Esses 2 pontos têm que ser memorizados por vocês. Ó. Tá claro? Porque é justamente o fato da razão ter limites que ela se diferencia da visão de razão que o racionalista tinha, que René Descartes tinha. René Descartes é um racionalista, mas não é um iluminista. Vocês estão percebendo? Outro cuidado. O fato da razão ter limites não significa dizer que a razão não seja poderosa.
A razão é muito mais poderosa do que a imaginação, porque a razão nos leva sempre ao certo, ao verdadeiro. Só que, cara, eu tenho que entender que ela tem limites. Se eu não entender isso, eu vou acabar imaginando coisas. E aí eu vou estar no breu, vou estar na escuridão, vou estar nas trevas. Então, ó, ter clareza sobre as coisas significa também entender que a razão humana tem limites. Tá claro isso aí? Mas, professor, quais limites são esses? Perguntou a Milena. Seria o próximo ponto da aula. Qual é o grande limite da razão? Olha que interessante. O grande limite da razão é a experiência humana. O que eu quero dizer com isso? Eu só posso raciocinar sobre aquilo que eu tenho experiência. Eu só posso raciocinar sobre aquilo que o homem pode ter como experiência. Então a razão só consegue iluminar aquele objeto que o homem está tendo experiência. Qualquer coisa que eu esteja pensando e que é impossível o homem ter experiência, então já não é a razão mais atuando, é a imaginação. Mas aí eu pergunto a vocês, qual é a corrente filosófica que nós estudamos que dizia que a fonte do conhecimento são as experiências? As experiências com 5 sentidos. Qual é a corrente filosófica que nós estudamos que dizia isso? O empirismo. Então, o que o iluminismo está fazendo? O iluminismo está se aproveitando de uma posição histórica privilegiada, de ter vindo depois do racionalismo e do empirismo, pegando um ponto positivo do racionalismo e o ponto positivo do empirismo, e jogando os pontos negativos fora, e criando assim uma nova corrente filosófica. Entendeu a jogada? Então, olha só, o limite, ó, a razão é o farol, a razão é a luz que ilumina tudo. Só com a razão eu posso conhecer semelhança entre iluminismo e racionalismo. Só que a minha razão é limitada. Diferença entre iluminismo e racionalismo. Só que a minha razão é limitada pelo quê? A minha razão é limitada pela experiência. Opa, semelhança entre iluminismo e empirismo. Então o iluminismo pegou aquilo que é importante no racionalismo, aquilo que é importante no empirismo e passou a formar, através de outras ainda características, essa nova corrente filosófica. Entendeu, Milena? Então, olha só. A razão ilumina a realidade para termos o conhecimento. Só que ela só pode iluminar aquilo que eu tenho experiência, ou aquilo que o ser humano tem experiência. Você percebeu a questão? Ó, aquilo que um ser humano não pode ter experiência, que bom que você entendeu, Milena. Aquilo que o ser humano não pode ter experiência não pode ser contemplado pela razão. Não pode ser iluminado pela razão. E você vai pagar um preço muito caro se você quiser pensar sobre coisas que você e nenhum ser humano pode ter de experiência. Qual o preço caro que você vai pagar? O preço caro que você vai pagar é que você vai poder não estar mais usando a razão, mas sim a imaginação. E imaginando coisas. Você entendeu a jogada? Ó, o terreno do iluminismo não é a imaginação, é a razão. Esse papo de dizer que a razão é ilimitada nos faz correr o risco de imaginarmos coisas achando que a gente está raciocinando sobre coisas. Entendeu a questão? Então o iluminismo está se aproveitando do empirismo também, do racionalismo e do empirismo. Perceberam a questão? Então, olha só. Se o iluminismo está defendendo como tese que a razão só pode pensar coisas que ela tem experiência, então a razão está limitada pela experiência,
Então, sabe o que o iluminismo vai ter que fazer também? O iluminismo vai ter que olhar as correntes filosóficas que já existem e vai ter que também criticá-las, mostrando, olha, essa corrente filosófica aqui tem um erro, porque esse pedaço aqui é fruto da imaginação, cara. Não é fruto da razão. Você está dizendo aí no seu livro que é fruto da razão, mas não é, da imaginação. O ser humano não pode ter experiência com isso aí que você está falando. Então nós temos aqui uma outra característica do iluminismo muito interessante. A razão não ilumina apenas a realidade para conhecê-la através da experiência. Mas a razão também ilumina outras teorias filosóficas para criticá-las. Criticá-las. Mostrar onde estão os preceitos que são puros frutos da imaginação. Porque são coisas que essas teorias estão tratando, mas que é impossível um ser humano ter experiência com aquilo. Vocês estão entendendo? Então, olha só. O iluminismo não usa a razão apenas para conhecer, mas usa a razão também para criticar. Criticar. Então, nasce aqui no iluminismo também uma nova função para a razão, que é uma função crítica da razão. Crítica da razão. Você vai achar a função crítica da razão em todos esses pensadores que eu disse. Locke, Rousseau, Diderot, Voltaire, Montesquieu e Kant. Principalmente em Kant. Olha os títulos do livro do Kant, ó. Crítica da razão pura. Crítica da razão prática. Crítica da razão transcendental. Crítica da razão estética. Então a nossa razão não serve apenas para conhecer a realidade, mas também para fazer uma análise crítica de outras teorias. Vocês estão entendendo? Então, olha só, a função do iluminismo é dupla. É uma dupla função. Usar a razão para conhecer aquilo que eu tenho experiência, que os seres humanos podem ter experiência, e usar a razão para criticar teorias que eram considerados fundamentos, e na verdade não são. São meros produtos da imaginação. Perceberam isso daí? Ó, por exemplo, eu quero construir uma teoria filosófica sobre o mito do unicórnio. Um iluminista, ao ler a sua obra, ele vai dizer, extraordinária obra de ficção, mas isso daqui não é filosofia. Isso aqui não pode ser filosofia, não pode ser ciência. Porque não tem como a razão ter experiência direta com o unicórnio. O unicórnio é um fruto da imaginação. Então não serve para filosofia e nem para a ciência. Perceberam isso daí? Então o iluminismo vai passar peneira na realidade, vai deixar passar apenas aquilo que eu posso ter experiência. Entenderam a jogada? Então esse fundamento crítico que está na moda até hoje, eu devo ser um indivíduo crítico, um sujeito crítico, um ser humano crítico, essa ideia nasce com o iluminismo. Antes do iluminismo não tem muito essa ideia aí, cara. Os filósofos até criticavam as teorias anteriores, mas, cara, eles não escreveriam obras só para criticar. Os filósofos iluministas escrevem obras para criticar. Vocês entenderam? Tá claro isso aí? Então, olha só. Como deveria ser uma definição formal do iluminismo? Uma definição, assim, clara, de decoreba, definição conceitual de iluminismo. Seria essa definição, olha só. O iluminismo Espera aí que saiu o som aqui. Alguém me ligou, ele bloqueia o som, mas voltou. Tá todo mundo me escutando, né? Vamos lá, então. Tá todo mundo me escutando? Só respondem um sim, hein? Só um. Tá, beleza, obrigado. Então, olha a definição formal de iluminismo. Aquela que entra no livro, que aparece numa questão do Enem. O iluminismo é um movimento filosófico
e político, já a gente vai ver por que é político também, que consiste em uma decidida confiança na razão humana e em seu uso crítico. Essa é a definição de iluminismo. Movimento filosófico e político que consiste em uma decidida confiança na razão humana. Então, o iluminista tem fé na razão humana e em seu uso crítico. Então, a razão humana serve para conhecer, iluminar as coisas e também iluminar teorias antigas para criticá-las. Então, o que é um indivíduo crítico? O indivíduo crítico é alguém que usa a sua razão para entender as coisas e criticar outras teorias que não usaram a razão. Vocês entenderam isso daí? Essa definição, eu vou colocar no nosso resumo. Posso repetir sim, Lilic? Repito. O iluminismo é um movimento filosófico, uma corrente filosófica e política que consiste em uma decidida confiança na razão humana e em seu uso crítico. Então, a gente confia na razão humana para produzir o conhecimento e também para criticar aquilo que é puro produto da imaginação e que não foi alcançado pela razão. Entendeu? Tá claro isso aí? Então, isso tem que ficar bem claro na mente de vocês. Né? Os professores de história elogiam muito o iluminismo. Cara, então, o iluminismo é isso. É isso. Né? Quando o professor chega para vocês assim, vocês devem ser indivíduos críticos. Isso é uma herança do iluminismo. Essa vontade de criticar teorias antigas, tradicionais, conservadoras, vem do iluminismo. Vem do iluminismo. Percebeu a questão? Só que olha só. O iluminismo, então, ele age em duas frentes. Ele ilumina a realidade para buscar o conhecimento, então ele defende certas coisas, mas ele também ilumina teorias passadas para criticá-las. Então ele nega certas coisas. Então o iluminismo é sempre muito crítico, negando aspectos de filosofias e ciências tradicionais, e tem um aspecto positivo, de defender certas coisas, quando a razão ilumina a realidade. Então, o que o iluminismo defende e o que o iluminismo critica? O que o iluminismo defende e o que o iluminismo critica? O iluminismo só defende aquilo que a razão pode experimentar e o iluminismo vai criticar aquilo que a razão não pode experimentar. Mas, em termos claros, o que isso significa? Vamos começar pela crítica. O que o iluminismo vai criticar? O que o iluminismo vai criticar? Primeira coisa que o iluminismo critica. O iluminismo critica os dogmas religiosos. O iluminismo critica os dogmas religiosos. Por quê? Por quê? Não é que o iluminismo queira destruir as religiões, não é isso. É que o iluminismo vai defender a seguinte tese. Olha, certos pontos das doutrinas religiosas não podem ser experimentados pelo ser humano. Portanto, podem ser produtos da imaginação humana. Então, o iluminismo tem a obrigação de criticar os dogmas religiosos. Você entende a questão? Por exemplo, uma religião qualquer defende lá uma verdade incontestável. O que é um dogma religioso? É uma verdade incontestável. Já começa errado aí. A religião está partindo do princípio que existem dogmas, que existem verdades que não podem ser contestadas. Peraí. Então isso aí não serve para mim, iluminista. Se uma das funções do iluminismo é criticar e você está defendendo uma verdade incontestável, incriticável, então, cara, não dá para aceitar isso. Então, os dogmas religiosos não vão fazer parte do iluminismo. Vão ser criticados pelo iluminismo, justamente por serem dogmas. O iluminismo não produz dogmas. Não produz verdades incontestáveis.
Acreditar numa verdade incontestável já é negar o iluminismo. Então, os dogmas religiosos devem ser criticados. O que mais? O iluminismo também critica a metafísica. A metafísica. O que é metafísica mesmo? Metafísica é uma tradição que vem desde a Grécia Antiga e chega até a modernidade, que parte do princípio de que existem verdades imateriais, existe uma estrutura imaterial por trás das coisas materiais. O iluminista vai chegar para um metafísico e vai perguntar o seguinte: beleza, eu quero ter experiência com essa estrutura imaterial. Como é que eu faço? Não tem como você ter experiência. Isso daí eu percebi com a minha razão. Não, peraí, você não percebeu que isso aí é a razão, meu amigo. Você não tem garantia nenhuma disso. Isso aí pode ser produto de sua imaginação. Eu não tenho nenhuma experiência com isso. Então, cara, eu não vou considerar isso. Então, o iluminismo vai criticar também a tradição metafísica. A metafísica dos gregos, a metafísica medieval, a metafísica até moderna. Percebe isso daí? Então, o iluminismo, além de criticar os dogmas religiosos, vai criticar também as verdades metafísicas. Vai criticar também a filosofia metafísica. Outra coisa que o iluminismo vai criticar, o iluminismo vai criticar os preceitos morais. Vai criticar toda aquela moral que não pode ser justificada racionalmente. E que é apenas um preceito moral porque alguma divindade diz ser. Percebe a questão? Então você pega lá os preceitos morais judaico-cristãos. Olha só, os preceitos morais judaico-cristãos. Você pega lá, ó, amar a Deus sobre todas as coisas. Beleza. Peraí, da onde veio essa lei moral? Aí a religião se explica. Não, veio de um profeta aqui que teve uma revelação de Deus. Mas peraí, então ele não chegou a essa conclusão pelo esforço racional dele, não? Não. Foi Deus que informou isso para ele. Foi Deus que revelou isso para ele. Peraí, então não aceito, cara. Não dá para aceitar. Esse preceito moral aí merece ser criticado. Por quê? Porque não foi um preceito moral concluído pela razão. Então, o iluminismo vai criticar os preceitos morais religiosos que vêm de revelações divinas. Porque uma revelação divina pode ser, no fundo, produto da imaginação. Daquele cara lá que se diz profeta. Que se diz sacerdote. Que diz ter poder mágico. Então você vai ver nas obras dos iluministas uma forte crítica aos preceitos morais religiosos, que geralmente são concluídos de revelações divinas. E aí não serve, porque uma revelação divina pode ser produto da imaginação. Não há garantia nenhuma que Deus se revelou mesmo para o homem. O cara poderia estar lá no estado meio de transe profundo e tendo criado isso com a sua imaginação, e não com o experimento da razão. Tá dando para entender, galera? Outra coisa que o iluminismo vai criticar. O iluminismo vai criticar os mitos e os rituais religiosos. É óbvio. É óbvio. Mito agora, mito, vai ser uma fábula, uma historinha. O filósofo não pode mais recolher como material filosófico algo que venha dos mitos, como faziam os gregos e os medievais. Por quê? Porque aquilo que o mito explica não pode ser experimentado de maneira direta pelos seres humanos. Então pode ser uma invencionice da imaginação humana. Por exemplo, ó, você pega lá a obra filosófica de Santo Agostinho e de Santo Tomás de Aquino. Qual é a fonte de conhecimento desses dois grandes filósofos? São os mitos narrados na Bíblia. Ou seja, são mitos oriundos de revelação divina. Cara, ó, o iluminista nunca vai aceitar isso como filosofia. Você vai me desculpar, Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho, mas isso aí que vocês produziram, cara, tem uma fonte que pode ser uma criação da imaginação humana. Porque o homem não consegue ter experiência racional com isso que é narrado nos mitos bíblicos. Ah, não dá, cara. Pô, desenvolver uma teoria filosófica sobre uma base que diz que o homem e a mulher foram criados
através do barro e do sopro de Deus, cara, faça-me um favor. Não dá para confirmar isso por uma experiência direta com a razão. Minha razão não consegue iluminar isso daí. Se ela não consegue, então pode ser produto da escuridão da minha imaginação. Vocês estão percebendo? Então o iluminismo vai criticar direto, cara, os mitos e os ritos religiosos. Percebe? Ó, isso que está na moda hoje, de chamar a mentira de mito, é uma moda que começou com o iluminismo europeu moderno. Com o iluminismo ali do século XVIII. Mito até então era considerado um conhecimento e matéria-prima de uma filosofia. Agora já não é. O mito tem que ser cuspido para fora da filosofia e da ciência. O mito agora não entra, cara. Não entra. Percebeu a jogada? E a última crítica, desculpa, que o iluminismo vai exercer é uma crítica política. Por isso que eu falei que o iluminismo é um movimento, além de filosófico, também político. Por quê? O iluminismo vai olhar também para o cenário político, que é o cenário que vai explicar as relações humanas, e vai dizer, olha, alguns cenários políticos são inadequados para o mundo moderno. Então, o que o iluminismo vai criticar também? Vai criticar todas as relações desumanas entre homens oriundas de tiranias políticas. Então o iluminismo vai criticar as tiranias. Ó, tirania não tem mais vez, cara. Esse lance de destinar poder a uma pessoa, como se ela fosse escolhida por Deus ou ungida de algum modo, ou porque tem sangue nobre, ó, isso aí não cabe mais, cara. O iluminismo vai descer a pancada de crítica em cima disso. Não podemos mais aceitar modelos de governo que retiram a liberdade de raciocinar do homem. Se o homem busca o conhecimento pela razão, a razão é a luz que ilumina, então qualquer tipo de governo que interrompe o uso dessa luz tem que ser criticado. Então as tiranias vão saindo de moda a partir ali do iluminismo. A democracia vai passar a ser mais elogiada. Por isso que a democracia é endeusada hoje. Isso é um produto da corrente iluminista do século XVIII. Vocês estão entendendo? Então essas são as críticas que o iluminismo vai tecer às correntes filosóficas, religiosas e até científicas da tradição. Vai dizer, ó, isso aí não tem nada de filosofia e ciência, cara. Porque, olha, vocês estão falando de coisas que o homem não pode experimentar de maneira direta. Perceberam? Então, de um lado, são essas as críticas. E de outro lado, o que o iluminismo vai defender? O que o iluminismo vai defender? O iluminismo vai defender basicamente duas coisas. Basicamente duas coisas. O iluminismo vai defender o conhecimento científico e técnico. O iluminismo vai defender o conhecimento científico e técnico, que ele vai dizer o seguinte, olha, essa tal de ciência moderna, esse tecnicismo moderno, é confiável. Sabe por que é confiável? Porque tudo que eles falam tem a ver com as experiências que eles estão tendo com o mundo natural, com a natureza. Então essas novas tecnologias, esses novos instrumentos que estão sendo criados pela ciência, estão aumentando o alcance da minha razão, que só pode iluminar aquilo que experimenta. Então, caramba, a ciência e a técnica, a ciência e a tecnologia auxiliam a razão em seu alcance. Vai aumentando o alcance da razão ao iluminar a natureza. Ó. Então, elas são elogiáveis. Então, o iluminismo vai seguir a ciência, vai seguir a evolução tecnológica. Esse endeusamento que nós temos pelos cientistas, pela ciência e pela tecnologia hoje, nasce com o iluminismo. Porque o iluminismo diz o seguinte, bem, se é a razão que ilumina a natureza, e a ciência cria instrumentos através da tecnologia que aumentam o alcance do mundo material, caramba, então a ciência auxilia o iluminismo, auxilia a razão. Vocês estão entendendo? Então, ó, o iluminismo, no primeiro momento, vai defender muito a ciência
e a técnica, a tecnologia. E outra coisa que o iluminismo vai defender e muito tem a ver com a parte política, por isso que é um movimento filosófico e político. Ó. O iluminismo vai defender também muito, mas muito mesmo, os direitos inalienáveis do homem enquanto cidadão. Então o iluminismo vai olhar para os diversos modelos políticos existentes e vai tentar perceber nesses modelos políticos existentes e na maneira pela qual os homens se relacionam, aquilo que pode ser experimentado pela razão. E vai retirar daí aquilo que pode ser considerado direito inalienável. Aquilo que pode ser considerado um direito que não pode ser criticado. Então a razão consegue iluminar a natureza humana e perceber dali o que o ser humano tem que ter garantido em todo e qualquer cenário político. Então o homem tem que ter direito à vida, tem que ter direito à liberdade, tem que ter direito à propriedade, tem que ter direito à igualdade. Ó, todas essas coisas são direitos extraídos pela razão humana, quando a razão humana ilumina a natureza humana, ilumina as relações humanas, fala assim, caramba, essas coisas não podem ser interrompidas de maneira alguma por qualquer Estado. Por isso que o iluminismo critica os Estados tiranos. Entendeu? Ó, liberdade, igualdade, propriedade, todas essas coisas defendem o uso da razão. Por isso devem ser defendidos. São direitos. Pela primeira vez na história da filosofia, nasce a ideia de que o homem tem direitos, não garantidos por lei somente, mas garantidos por sua natureza. Entenderam isso aí? Um aluno atento poderia perguntar o seguinte, mas professor, peraí, cara. O Santo Tomás de Aquino já falava em direito natural, mas peraí, você tem que lembrar que o direito natural do Santo Tomás de Aquino, ele obedece os direitos trazidos da Bíblia. Então, os direitos que você consegue concluir da Bíblia já não servem, porque são direitos vindo da própria revelação divina. Aí eu já não posso experimentar com a minha razão, então não serve. O direito aqui, inalienável da natureza humana, o direito natural iluminista, nada tem a ver com o direito natural cristão, dos filósofos medievais. O direito natural iluminista é extraído da própria natureza com o uso da razão. O direito natural iluminista, ele é contrário àquilo que é transcendente. Entendeu a questão? É contrário àquilo que é revelação divina. Isso não entra aqui no iluminismo. Perceberam isso aí? Então, o iluminismo, só para efeito de resumo, vai defender o conhecimento científico e técnico e vai defender também os direitos inalienáveis do homem enquanto cidadão. Liberdade, igualdade, fraternidade, por aí vai. Olha que legal. O Locke e o Rousseau são iluministas. Só que olha só, o Locke construiu uma base política que vai ser a base da direita no futuro. E o Rousseau construiu uma base política que vai ser a base da esquerda no futuro. No entanto, ambos são iluministas. Por quê? Porque ambos defendem direitos inalienáveis do homem enquanto cidadão. Ó, o Locke defende a liberdade individual. O Rousseau defende a igualdade. Vocês entenderam isso aí? Existem traços na nossa Constituição de Locke e de Rousseau. Tá claro isso aí? Beleza? Então, olha só. Tudo isso que eu falei até agora faz parte da definição do que é iluminismo. Vocês tiveram uma visão do iluminismo resumida. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos detalhar essa definição para já pensarmos filosoficamente o iluminismo. Ou seja, nós vamos tentar agora entender o destrinchamento
dessas características no plano prático do iluminismo, ou seja, como é que o iluminismo é praticado? Como é que a filosofia iluminista acontece na prática filosófica? Percebe a questão? Então vamos lá. Primeira coisa, eu afirmei para vocês que a razão é limitada às nossas experiências, segundo o iluminismo. Só que tem que tomar cuidado. Dizer que a razão tem um limite não é dizer que a razão é fraca, muito pelo contrário. Dizer que a razão tem limite é dizer o seguinte, é dizer que a razão pode progredir. Então prestem atenção nisso daqui, isso aqui também é um ponto fundamental do iluminismo, tá? Olha que interessante. O iluminismo é uma filosofia, antes de tudo, otimista. Otimista, que sempre olha para o futuro. Por quê? Como o iluminismo acredita na ciência, como o iluminismo acredita no progresso científico-tecnológico, o iluminismo, então, parte da premissa de que amanhã nós vamos ter uma nova tecnologia que aumenta o alcance da minha razão. Que aumenta o alcance da minha razão. O exemplo disso é a internet, o computador hoje. Porra, o Locke e o Rousseau nunca imaginaria isso, mas eles tinham uma visão positiva. No futuro, a nossa razão vai alcançar mais coisas. Então, o iluminismo ele tem uma visão otimista do conhecimento. É muito importante entender isso. Justamente pelo fato da nossa razão ser limitada às experiências, e também pelo fato de que as nossas experiências ficam cada vez melhores e mais efetivas da realidade, nossas experiências ficam ainda melhores e mais efetivas graças ao avanço tecnológico, é por isso que nós temos a plena confiança de que o alcance da nossa razão também vai melhorando dia após dia. Então é necessário que vocês memorizem também isso. O iluminismo tem uma visão positiva, otimista do futuro. O conhecimento só progride, segundo os iluministas. Percebem isso? Com as novas experiências que nós vamos ter da realidade, nós vamos sempre alcançando mais coisas, descobrindo novas verdades. Perceberam isso? Olha, essa visão otimista do iluminismo para o futuro vai influenciar diversas outras correntes filosóficas que ainda vão surgir. Vou dar um exemplo, o positivismo, que nós vamos estudar quando estudarmos sociologia. A própria sociologia. Sociologia é um produto desse otimismo. As correntes filosóficas que defendem um paraíso para o futuro, cara, também tem influência do iluminismo de algum modo. Então essa visão, o darwinismo vai ter influência do iluminismo. É uma visão de progresso. É uma visão de evolução. É uma visão otimista do futuro. A sucessão do tempo histórico vai acontecendo e nós vamos ampliando o nosso conhecimento e alcançando cada vez mais. Então essa crença otimista nasce com o iluminismo. Crença essa que nunca teve em outras correntes filosóficas até então. Perceberam isso aí? Um outro ponto fundamental. O iluminismo também, ele tem uma diferença crucial com outras correntes filosóficas do passado, anteriores a ela. As correntes filosóficas anteriores ao iluminismo sempre surgiam de alguma ideia de algum filósofo que teve uma experiência individual com a razão. Então ele contemplou alguma coisa da natureza e escreveu o seu livro. O iluminismo não. O iluminismo não trabalha com a razão individual. Ele quer que a razão seja pública. Pública. Isso é muito importante. Muito importante. A razão do iluminismo é uma razão pública. A tendência das verdades trazidas pelo iluminismo é que as verdades sejam públicas, distribuídas pelos indivíduos humanos.
Nunca uma experiência só individual. Porque na experiência individual, eu corro o risco de cair na imaginação e negar a razão. Percebe? Esse ponto também é muito importante do iluminismo. Estão entendendo? Outro ponto fundamental. O iluminismo não defende a tese de que a razão descobre verdades absolutas, descobre essências por trás das coisas. Isso é coisa de metafísica. No iluminismo, não. Como a razão vai melhorando o seu alcance dia após dia, então novas verdades são sempre descobertas. O que representa um progresso no conhecimento. Então é necessário também vocês memorizarem isso. A razão para o iluminismo não é uma descobridora de verdades essenciais, de verdades absolutas. O iluminismo parte do pressuposto de que as verdades descobertas hoje podem ser superadas pelas verdades de amanhã. Porque amanhã a minha razão vai ter um alcance maior. Estamos num progresso. Aliás, é por isso que a ciência progride. Perceberam isso daí? Tá claro? Então falou em iluminismo, falou em progresso. Falou em melhorar o alcance da razão. Falou em negar verdades absolutas em nome de novas verdades. Ó. Você tem que decorar isso aí, meu filho. Outra questão. Como é que os filósofos iluministas se relacionam com Deus? Qual é a relação entre a filosofia iluminista e Deus? Presta atenção que isso aqui é muito importante. Apesar do iluminismo criticar e muito as religiões, por todas as razões que eu já elenquei aqui, a maior parte dos iluministas não negam a existência de Deus. Eles vão dizer que Deus existe, porque pode ser sim comprovado pela razão. Os iluministas vão até acreditar no argumento de Aristóteles, né, e de outros filósofos que dizem o seguinte, poxa, quando eu uso a razão para alcançar a natureza, eu percebo que a natureza é ordenada. Então é muito possível que exista um ser racional que ordenou a natureza. Esse ser existe, então, possivelmente. Então eles não vão negar a existência de Deus, eles vão afirmar a existência de Deus. Só que olha só, eles só vão aceitar de Deus aquilo que o ser humano pode experimentar com a sua razão. Aquilo que o ser humano não pode experimentar com a sua razão pode ser produto da imaginação, então não serve. Então o que o iluminismo vai propor? Isso aqui é muito importante também. Você acha isso em todos esses filósofos que eu já citei para vocês. Vocês vão achar isso em Kant, vão achar em Voltaire, Montesquieu, vocês viram isso em Rousseau. O que o iluminismo vai propor? O iluminismo vai propor uma nova religiosidade. Uma nova religiosidade. Essa nova religiosidade proposta pelo iluminismo vai ser uma religião universal, porque todo mundo tem razão, então a razão age universalmente, mas vai ser uma religião que vai ter 3 características. Então, olha só, a nova religião da modernidade, trazida pelo iluminismo, ela possui 3 características que você não vai encontrar em nenhuma outra religião. A religiosidade iluminista, que vai influenciar várias seitas que vão vir depois disso, ela tem que ter 3 características. Quais são essas características? Essa religiosidade iluminista tem que ser racional, natural e leiga. Racional, natural e leiga. O que isso significa? Ela deve ter preceitos racionais, nunca de revelação. A religião iluminista não vai trabalhar com revelação, porque revelação é assim, Deus quis mostrar para o homem, mas eu não posso ter experiência pelo meu esforço, então não vale. Então todos os preceitos dessa nova religião devem vir do esforço racional do homem.
Percebe? Deve ser natural, ou seja, tudo aquilo que é preceito moral na religião deve ser percebido da natureza, daquilo que o homem pode experimentar da natureza, nunca de uma revelação. E essa nova religiosidade deve ser leiga. Leiga. O que isso significa? Ela não deve obedecer uma hierarquia de seres humanos que receberam revelação. Se qualquer ser humano tem razão, meu filho, então qualquer ser humano pode alcançar essa nova religiosidade. Então ela tem que ser leiga. Quando você vai para o cristianismo católico, por exemplo, não é assim. Você tem os santos, você tem os sacerdotes e você tem os leigos. Os leigos estão abaixo hierarquicamente. Porque não é só o esforço racional do homem lá no cristianismo que o leva à verdade. Você precisa também da fé, você precisa da revelação de Deus. Aqui não. A religião iluminista não usa a fé e nem revelação. Isso aí pode ser produto da imaginação. Então pode ser loucura, pode ser trevas. A religiosidade nova do iluminismo tem que ter como fundamento a razão, o esforço racional do homem. Portanto, é leigo também. É uma religiosidade leiga. Vocês perceberam a questão? Então, no campo religioso, o iluminismo quer construir uma nova religião iluminista, que esteja nos preceitos racionais, naturais e leigos. Tá claro? A Luana pergunta, então a religiosidade iluminista não deve obedecer uma hierarquia? Não. Não há uma hierarquia entre os homens escolhidos por Deus e os leigos. Todo mundo é leigo na religiosidade iluminista. Na religiosidade iluminista, todo mundo é leigo, por quê? Porque todo mundo pode se esforçar usando a razão para descobrir mais aspectos de Deus. Então, na religião iluminista, pode ter milagre? Não, não pode ter milagre. Tudo tem que ser explicado racionalmente, naturalmente. Percebe? Então, olha só para efeito aí que outras pessoas perguntaram no reservado. A religiosidade iluminista, ela tem que ter seus preceitos todos produzidos pela razão, todos concluídos daquilo que a razão percebe da natureza, e não vai obedecer qualquer hierarquia. Não existem escolhidos de Deus. Todos podem agir de maneira igual, porque todos possuem a razão e todos podem se esforçar racionalmente. Por isso que ela é racional, natural e leiga. Na religião cristã não é assim. Ó. Na religião cristã, pelos preceitos do iluminismo, na religião cristã ela é antirracional, antinatural e antileiga. Porque na religião cristã, sob o olhar do iluminismo, primeiro, é antirracional. Por quê? Porque tem artigos da fé, tem dogmas, que não podem ser alcançados pela razão. Então é antirracional. Na religião cristã, sob o olhar do iluminismo, o iluminismo vai criticar o cristianismo, por quê? Porque também é antinatural. Existem alguns preceitos que são revelações de Deus, que escapam da natureza. Por exemplo, os milagres. E as religiões cristãs vão ser também criticadas pelo iluminismo, por quê? Porque são antileigas. A religião cristã vai defender a tese de que alguns homens são escolhidos por Deus. Alguns homens recebem a revelação divina, são especiais. Isso é um absurdo, porque todo homem tem razão. Então, a religião tem que ser distribuída por todos os leigos. Vocês percebem como está surgindo aos poucos na modernidade um movimento anticristão? Isso é notório. Até chegar um ponto no futuro das próximas aulas que vão surgir filósofos ateus. É um caminho sem volta, parece. Vocês estão entendendo? Beleza? Continuando. Está terminando já a nossa aula. Como o iluminismo se relaciona com a política? Falamos agora como se relaciona com a religião. Agora em relação à política. Preste atenção. O iluminismo só vai aceitar como teoria política
aquela teoria política que vai trazer normas jurídicas vindas da razão, concepções de Estado vindas da razão, e teorias econômicas vindas da razão. Se você chega para um iluminista e apresenta normas jurídicas, ou seja, uma constituição, uma proposta de constituição, uma proposta de normas, de leis morais, que vem de uma revelação de Deus, de uma revelação divina, ou de percepções metafísicas, o iluminista fala, não, isso aí não serve como norma jurídica. Não serve como norma jurídica. Olha como é que o nosso Estado hoje, ele é bem iluminista. Se num debate você começa a apelar muito a questões religiosas, cara, você vai perdendo credibilidade. Essa perda de credibilidade sobre pontos religiosos começa com o iluminismo, que vai negar normas jurídicas que vêm de normas morais através de revelação divina ou de metafísica. Isso não serve. Então, as normas jurídicas para o iluminismo devem ser produtos da razão. Devem ser produtos daquilo que a razão percebe da natureza, não de uma divindade. Mesma coisa as concepções de Estado. O iluminismo só vai aceitar modelos de Estado que vão organizar a sociedade, desde que esses modelos de Estado não atrapalhem o uso da razão. Então, por exemplo, concepções de Estado tirano não serve. Por quê? Porque a tirania atrapalha a liberdade de raciocínio do homem. Diminui a igualdade entre os homens. Então não serve, cara. Não serve. Só vão ser aceitas as concepções de Estado produzidas por aquilo que defende a ação da razão, como a liberdade, a igualdade, a fraternidade, a propriedade. Perceberam a questão? E a mesma coisa serve para as teorias econômicas. As teorias econômicas não podem ser mais tratadas obedecendo uma hierarquia de uma aristocracia ou de escolhidos de Deus. Agora, as teorias econômicas devem visar a igualdade material, a ajuda mútua. Elas devem ser melhor distribuídas, as economias, as riquezas. Então, essa noção de igualdade de riquezas, de distribuição de riquezas, vai surgir como verdade filosófica do iluminismo. Percebe a questão? Por isso que Locke e Rousseau já são iluministas. Eles estão tentando formular teorias econômicas que se baseiam nisso. Percebe a questão? Olha, o Santo Tomás de Aquino, por exemplo, que defendia uma monarquia centralizada em um escolhido de Deus, já não serve, já não é uma teoria iluminista. Já não vai servir, porque é baseada em uma revelação divina, cara. Isso não serve para nós. Só serve para nós iluministas aquilo que eu posso experimentar com a razão. Percebeu? Outra questão interessante. É no período do iluminismo que vão surgir as teorias filosóficas que vão defender os direitos inalienáveis do homem. Tá? A Maria Eduarda pede para eu repetir. Vou repetir rapidamente. O iluminismo defende qual tipo de normas jurídicas? As normas jurídicas que são produzidas por uma moral percebida pela razão. As normas jurídicas devem ser sempre extraídas daquilo que a razão percebe da natureza. As normas jurídicas nunca podem ser leis morais vindas de uma revelação divina. Porque aquilo que vem da revelação divina pode ser produto da mera imaginação do homem. Tá joia? A Ana Clara pediu para repetir, eu estou repetindo. Então, voltando aqui. Uma outra questão é que foi nesse período do iluminismo também que começou a nascer aquela ideia de fazer uma lista de quais são os direitos inalienáveis do homem. Em outras palavras, quais são os direitos nitidamente humanos. Então, se hoje está na moda a gente falar em direitos humanos, e falar em preceitos de direitos humanos trazidos pela ONU,
Organização das Nações Unidas, se hoje nós falamos tanto sobre esses assuntos, é porque esses assuntos nasceram e foram popularizados lá no Iluminismo, que tentava formular de maneira universal certos direitos que deveriam ser inalienáveis, obedecidos sempre, para o bem da evolução do conhecimento racional do homem. Percebe a questão? E quais são esses direitos naturais e inalienáveis do homem? Invioláveis, que nenhum Estado pode violar. São basicamente cinco. Ou seja, esses 5 direitos que eu vou listar agora estão presentes até hoje nos direitos naturais, nos direitos humanos. E nasceram lá no Iluminismo, que você encontra em diversos filósofos iluministas. Você encontra isso no Kant, no Locke, no Rousseau, no Montesquieu, no Voltaire. Esses filósofos sempre vão elogiar as seguintes coisas. A liberdade, sempre. A igualdade, sempre. Quase todos eles, não todos, a propriedade, porque o Rousseau critica a propriedade, mas a propriedade também está presente na maior parte dos filósofos iluministas, a segurança e a resistência à opressão. Esses são 5 fundamentos que estão até hoje nos direitos humanos e que nasceram lá no Iluminismo como direitos invioláveis e naturais do homem. A Aurora pede para repetir, é óbvio que eu vou repetir, vamos lá. Os direitos à liberdade, à igualdade, à propriedade, à segurança e à resistência à opressão. Esses são direitos do homem. Nenhum homem pode ter negado esses direitos. Se você viver numa sociedade em que o Estado nega para você um desses direitos, quer dizer que o iluminismo pode criticar esse modelo de Estado. E vou dizer mais. Olha que doideira. Todas as constituições dos Estados democráticos do Ocidente, todas as constituições dos Estados democráticos do Ocidente seguem esses preceitos. A Constituição brasileira está toda baseada nesses preceitos, a Constituição norte-americana está toda baseada nesses preceitos, a Constituição da União Europeia, de todos os países da União Europeia, estão baseados nesses preceitos. Uma Constituição só não vai ter esses ideais como preceitos quando ela obedecer a um Estado tirano. Toda democracia, a partir de agora, a partir do Iluminismo, tem de obedecer esses preceitos aí. O Montesquieu, o Voltaire, o Kant, o Locke, o Rousseau, eles vão defender esses preceitos. Foram eles que praticamente criaram os preceitos que norteiam as constituições dos países democráticos, dos estados democráticos. Por isso que hoje em dia no debate o cara fala assim, eu defendo o Estado democrático de direito. Às vezes o cara nem sabe o que está falando, mas no final das contas ele está defendendo o ideal iluminista. Ele está falando assim, ó, eu defendo o direito à liberdade, à igualdade, à propriedade, à segurança e à resistência à opressão. Percebem? São as características, são os preceitos do Estado democrático de direito, que nasce com o iluminismo. Perceberam isso daí? Agora, olha só. Um aluno poderia perguntar o seguinte, mas professor, peraí, cara, peraí. Pelo que o senhor está explicando, as ideias iluministas estão presentes, cara, muito mais no nosso dia a dia do que todas as outras filosofias que o senhor já explicou. Vamos ser honestos, passa essa impressão, não passa? E essa impressão está correta. Tristemente ou alegremente, aí depende da análise de cada um, essas ideias permeiam as nossas relações sociais até hoje. Foram os iluministas que criaram a base das relações sociais que nós temos hoje, da visão política e da visão de conhecimento que nós temos hoje. Esse culto à ciência,
esse culto a esses valores, tudo isso veio do iluminismo. Ao mesmo tempo que o iluminismo ele é efeito da modernidade que começa com o racionalismo, que começa até antes com o Renascimento, com o final da Idade Média, o iluminismo também é causa de todas as relações políticas e da relação que nós temos com a ciência, de endeusamento que nós temos com a ciência, que temos hoje. Então o iluminismo ele é um ponto fundamental da modernidade. Um monte de crença que a gente tem na cabeça hoje surgiu do iluminismo. Não tem como escapar disso daí. Então o aluno que presta atenção na aula poderia perguntar o seguinte: caramba, professor, então a gente sofre muita influência do iluminismo até hoje. Aí eu respondo, é verdade. E aí o aluno poderia perguntar o seguinte: mas professor, peraí, de onde vem essa popularidade do iluminismo? Quais foram as estratégias que o iluminismo utilizou para poder popularizar essas ideias e essas ideias entrarem tanto nas relações humanas? Dominarem tanto o Ocidente? O que o iluminismo fez? E é aqui que chegamos no momento final da nossa aula. Prestem muita atenção. O iluminismo foi a primeira corrente filosófica da história que teve um alto poder de divulgação de suas ideias. Nenhuma corrente filosófica conseguiu divulgar de maneira tão expansiva as suas ideias. Nem os gregos antigos, nem poucos medievais. Acho que os medievais conseguiram divulgar muito por conta do poder da igreja, né, e do poder das universidades que eles criaram. O que chega mais próximo das ideias filosóficas medievais que foram muito bem divulgadas é o iluminismo. O iluminismo teve alto poder de divulgação. Aliás, aqui cabe um paralelo interessante. As ideias medievais cristãs, elas começam a perder força de verdade com a ascensão do iluminismo. Porque quando você consegue divulgar de maneira expansiva as suas ideias, obrigatoriamente você tem que destruir aquilo que é de barreira. E aquilo que é barreira é o cristianismo. Então a divulgação das ideias iluministas estão na mesma medida do fracasso das ideias medievais que fizeram tanto sucesso durante o milênio. Vocês estão entendendo? Então a divulgação das ideias iluministas tem a ver também com a decadência das ideias medievais. Aliás, o próprio nome iluminismo vem para contrapor as ideias da Idade Média, que passam a ser chamadas de trevas, teoria, idade das trevas, ó, de período da escuridão, de período onde os homens usavam a imaginação, eles ficavam imaginando coisas. Uma visão, obviamente, que eu não concordo, mas é uma visão do iluminismo. Percebe a questão? Ó, as nossas sociedades hoje, elas têm muito mais influência do iluminismo do que propriamente do cristianismo medieval, em certo aspecto. Em outros aspectos não, mas em certos aspectos sim. Então, como foi que o iluminismo fez para divulgar suas ideias? Transformar suas ideias filosóficas em ideias mais populares. Porque a gente tem que lembrar que os iluministas eram aristocratas ou novos burgueses. A burguesia estava surgindo ali. Estava se popularizando ali, estava crescendo ali. Então eles tinham boa vida material. Então eles estavam criando ideias para pensar até mesmo por aquelas pessoas que não tinham acesso ao conhecimento. Então elas tinham que achar uma maneira de difundir esse conhecimento para todas as classes sociais. E como é que os iluministas fizeram isso? Os iluministas fizeram isso através de 7 ações que você tem que entender mais ou menos. Não precisa decorar as 7, não. Mas tem que se familiarizar com essas 7. Então, a divulgação das ideias iluministas se deu através de 7 ações. 7 ações. Quais foram essas ações? A primeira, as ideias iluministas tomaram conta das academias, das universidades. Então, olha que coisa, olha que ironia do destino. As universidades e academias que foram criadas pela Igreja Católica no final da Idade Média para divulgar as ideias cristãs, agora essas mesmas universidades e academias
são utilizadas pelo iluminismo para divulgar ideias contrárias ao cristianismo, que são as próprias ideias iluministas. Então as academias eram grandes espaços para criticar as ideias cristãs e elogiar as ideias científicas. Isso é muito irônico, né? Porque as universidades são criações da igreja para divulgar ideias religiosas. E agora as mesmas instituições são utilizadas pelos modernos iluministas para criticar as ideias religiosas e divulgar ideias iluministas. Então, a primeira ação foi ocupar as academias, ocupar as universidades. Então, os intelectuais iluministas passam a ocupar as universidades e as academias. Segunda ação, os iluministas também passaram a agir pela maçonaria. Maçonaria. O que é maçonaria? A maçonaria é uma organização que tem uma efetividade grande no fato de ser uma rede global de relações. Os maçons se reconhecem universalmente, que através de ajuda mútua, eles conseguem alcançar alguns objetivos. As ideias iluministas invadiram a maçonaria, e a maçonaria aderiu às ideias iluministas. Então as ideias iluministas foram muito popularizadas porque se aproveitaram da rede de relações da maçonaria. Como as ideias iluministas são críticas aos dogmas religiosos, muitas religiões tradicionais passaram a proibir a prática da maçonaria. Por isso que é proibida a prática da maçonaria, por exemplo, na religião cristã católica, e até na maioria das religiões cristãs protestantes. Perceberam a questão? Você vai achar dentro da maçonaria o cara que se diz cristão. Mas se um cara dentro de uma religião cristã dizer que é maçom, a autoridade religiosa, o sacerdote ali presente, vai pedir para ele sair da maçonaria, porque é considerado uma heresia, uma prática herética, por conta da influência do iluminismo, que obviamente critica os dogmas religiosos. A visão de Deus da maçonaria está muito mais próxima da visão iluminista do que da visão cristã. Vocês estão entendendo? Terceira ação. O iluminismo criou os salões. Os salões fizeram muito sucesso, principalmente na França. O que eram os salões? Eram locais onde os intelectuais iam para se entreterem, para entretenimento, para conversarem, para aumentarem as relações, para beber, comer bem e conversar. Então a elite intelectual, né, a elite intelectual iluminista se encontravam nesses salões. E o interessante desses salões é que eles também contribuíram para a democratização do conhecimento em relação ao sexo feminino. Porque nesses salões também tinha uma presença das mulheres, e as mulheres começaram a se familiarizar com termos trazidos da filosofia iluminista. Começaram a se inteirar, né, na vida intelectual. Olha que coisa interessante. É por isso que é muito possível, bem depois do iluminismo, depois do positivismo, depois da segunda era científica, muitas mulheres grandes cientistas. E muitas filósofas também. Isso se deve muito à criação dos salões, que eram movidos pelo entretenimento, mas também aumentavam as relações ali de conhecimento. Quarto ponto, o iluminismo também aumentou o intercâmbio entre as nações. As nações que antes eram bem ilhadas, separadas, quase que através de um muro intransponível, agora elas tinham um intercâmbio ali de conhecimento e de informações. A Europa agora passou a buscar o conhecimento único, diminuindo a resistência das fronteiras. Então esse intercâmbio entre as nações também ajudou na divulgação das ideias iluministas. Quinto ponto, os iluministas criaram um estilo de escrita chamado de ensaios. Você vai achar ensaio escrito por Kant, por Montesquieu, por Voltaire. O que eram os ensaios? Era uma nova modalidade de escrita muito mais curta do que um livro, do que um tratado. Os filósofos, quando escrevem livros, eles querem colocar toda a teoria ali. Nos ensaios, não. Os ensaios é um resumo de teoria e com alto cunho polêmico.
caracteriza a beleza de um ensaio quanto mais polêmica tem. Então, aquela visão crítica da razão do iluminismo é colocada em prática nos ensaios. Então, os ensaios têm alto poder de síntese e de polêmica. Percebe a questão? Então, se você quiser conhecer rapidamente uma teoria iluminista, você tem que ler um ensaio escrito por algum filósofo. Percebe? O interessante é que é desses ensaios que vão surgir as obras de manifesto político no futuro. Percebe? Sexta ação. Os iluministas também divulgavam suas ideias por enciclopédias. As enciclopédias fizeram muito sucesso no século XVIII. O que são enciclopédias? As enciclopédias eram coleções gigantescas que tentavam explicar todos os assuntos da vida humana através dos ideais iluministas. As enciclopédias fizeram muito sucesso no século XVIII. Né? Segundo fontes históricas da época, as editoras da época faturaram mais de 500%. Em cima, é considerado até hoje um milagre de rendimento através de literatura. As enciclopédias vendiam muito. Por quê? Porque poderia passar uma visão moderna de mundo até para aquele cara que não tinha iniciação filosófica. Então foi uma grande maneira também de divulgar as ideias iluministas. E por último, os jornais. Foi a sétima ação. Eu vou repetir todas, Vitor Lima, fica tranquilo, de maneira resumida. E a sétima ação foram os jornais. Os iluministas ganharam popularidade, conseguiram divulgar também as suas ideias pelos jornais. Os jornais que tinham uma frequência de saída muito grande, por vezes diária, por vezes semanal, por vezes mensal. Então a divulgação das ideias pelos jornais era mais rápida do que as enciclopédias, do que os ensaios, do que os livros. Então, muitos intelectuais escreviam artigos de jornal. Por isso que é comum até hoje intelectuais saírem da academia e escreverem jornais populares. Isso nasce com o iluminismo. Foi uma grande jogada dos filósofos iluministas escreverem artigos para jornais, ó, o que ajudou muito a construir o imaginário das pessoas. Então, não é à toa, galera, que está no nosso imaginário a questão de cultuar as ciências, de dar todo o valor e crédito à ciência. Eu só aceito aquilo que é científico, eu só aceito aquilo que vem das universidades. Ó, isso foi sendo incutido no nosso imaginário desde essa época. Todo mundo lê jornal, percebe? Então os jornais também contribuíram com a divulgação das ideias iluministas. Então só para citar, não precisa decorar isso, mas tem que se familiarizar com isso, porque pode cair uma questão de história. São 7 as ações dos iluministas para divulgar suas ideias e popularizá-las. Né? Não há precedente, eu acho que só na Idade Média, não há outro precedente de tanta eficácia na divulgação de ideias e como essas ideias permearam as relações sociais. Vou repetir os 7. As academias e universidades, a maçonaria, os salões, o intercâmbio entre as nações, os ensaios, as enciclopédias e os jornais. Foram as 7 grandes ações do iluminismo para a divulgação de suas ideias. Percebo que muitas dessas ideias que eu citei hoje na aula estão presentes na nossa cabeça. E às vezes a gente nem sabe de onde a gente aprendeu isso direito. A gente ouviu um professor falar, a gente leu isso no jornal, a gente vê isso na TV, porque até hoje são ideias muito bem difundidas, graças à popularização dessas ideias lá no século XVIII. Perceberam a influência do iluminismo até os dias de hoje? Deu para compreender o que é o iluminismo? Para terminar, se alguém tiver pergunta, eu vou abrir para perguntas, eu acho que já até passou do tempo, mas para terminar, olha esse pedaço de texto belíssimo de Kant, onde ele define o que é o iluminismo. Olha o que diz Kant. Esse texto, inclusive, já caiu numa questão do Enem, tá? Podem procurar aí que vocês vão achar. Eu vou ver se eu coloco ela na folha de exercícios. Olha o que diz Kant. O iluminismo é a saída do homem do estado de minoridade que ele deve imputar a si mesmo. Menoridade é a incapacidade de servir-se do próprio intelecto sem a guia do outro. Essa menoridade
é imputável a si mesmo se sua causa não depende da falta de inteligência, e sim da falta de decisão e coragem de fazer uso do seu próprio intelecto sem ser guiado pelo outro. Tenha a coragem de servir-te da sua própria inteligência. Esse é o lema do iluminismo. Então, esse texto quase que poético do Kant serve para nos dizer que o iluminismo está fundamentado na ação humana de usar a própria razão para experimentar o mundo e criticar teorias que não fizeram uso dessa razão. Perceberam? Isso é muito importante. A gente vai voltar a esse conceito de menoridade, maioridade, quando nós estudarmos Kant, que são conceitos importantes que já foram cobrados no Enem. Tá joia? Com isso, nós terminamos a nossa explicação pesada, gigantesca, né? E que por vezes foi até maçante, mas que de certa forma tem que ser explicado dessa maneira. Alguma pergunta? Dúvidas? A hora é agora. Tudo certo? Valeu então, Isabelle. Quem tiver tudo ok, pode se despedindo. Valeu, obrigado a vocês, cara. Valeu pela paciência. Tá joia. Então é isso, galera. Até mais. De nada, que isso. Valeu. Repito, obrigado pela paciência. De nada, até mais. Valeu.